Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que provavelmente já passou pela sua cabeça. Será que o açúcar de coco ele engorda ou ele emagrece? Não faz tanto tempo que o açúcar de coco tá nos mercados, tá nas casas de produtos naturais, mas desde que ele chegou, ele ganhou seu espaço como um açúcar mais natural. Mas será que isso realmente é verdade? Será que a gente pode consumir o açúcar de coco sem medo no nosso dia a dia? Será que tem algum cuidado que a gente precisa ter ao consumir esse açúcar? Então fica comigo nesse vídeo pra gente tirar de vez todas essas dúvidas. Eu gostaria, antes de tudo, de te convidar para se inscrever aqui no canal. Aperta o botão aqui embaixo, é super rapidinho, tenho certeza que você não vai se arrepender. E talvez você não saiba exatamente qual é a origem do açúcar de coco. A gente fala em coco e logo a gente já pensa na fruta, né? Naquele verde ou então no marrom, que é o coco seco. Mas esse açúcar ele vai ser tirado da seiva do coqueiro. E quando a gente vai ver então o açúcar de coco, ele lembra bastante o açúcar mascavo, devido às suas características de cor e até mesmo de cheiro. Ele tem uma cor mais pro marrom e ele é mais granulado, às vezes até um pouquinho mais úmido, realmente muito similar ao açúcar mascavo. E antes da gente responder então a pergunta, né, será que ele engorda, será que ele emagrece? Vamos falar um pouquinho sobre a composição nutricional desse açúcar? Eu separei para você uma quantidade bem pequena, são 5 gramas do açúcar do coco, que é o equivalente mais ou menos a uma colher de chá desse açúcar. Nessa quantidade a gente vai encontrar 19 calorias, sendo que disso a gente tem 5 gramas de carboidratos. Proteínas e gorduras é uma coisa que a gente não encontra nesse açúcar. E da mesma forma que o açúcar mascavo, pela coloração mais marrom dele, a gente vai inferir que ele não passa pelo processo de refinamento e também de branqueamento que os outros açúcares costumam passar. E é por conta disso que a gente consegue encontrar dentro do açúcar de coco uma pequena quantidade de alguns minerais. Aqueles mesmos minerais que a gente encontraria lá na seiva do coqueiro, a gente vai ter também no açúcar do coco. E talvez algo que você já tenha ouvido, principalmente por essa quantidade de minerais que a gente encontra nesse açúcar, é que ele é uma opção mais nutritiva, que ele tem um índice glicêmico mais baixo. E realmente, quando a gente vai comparar o açúcar de coco com um açúcar tradicional, a gente vai ter um índice glicêmico um pouco mais baixo. Isso se deve principalmente por conta da presença da inulina, que é um tipo de fibra presente nesse açúcar, que vai ajudar a controlar esse pico de glicemia que vai gerar lá no nosso sangue. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que seu corpo vai absorver toda a glicose, todo o carboidrato que tem nesse alimento. Claro que esse é um ponto muito positivo e que acaba sendo decisivo na hora da gente escolher açúcar ou adoçante, enfim. Por quê? Para o processo de emagrecimento, é importante que a gente cuide do índice glicêmico, né, dos alimentos, para que a gente não fique tendo picos de glicose e logo em seguida picos de insulina também. Mas não se iluda, apesar de o índice glicêmico do açúcar de coco ser realmente um pouquinho mais baixo, ele continua sendo um açúcar. Então lá na sua glicemia vai sim ter um impacto, porque a gente encontra uma quantidade de carboidratos, como eu falei para você ali no começo, dentro desse açúcar do coco. Outro ponto muito importante sobre esse açúcar é a quantidade de calorias que a gente encontra na porção. Lembra que eu te falei que em 5 gramas do açúcar de coco a gente tem 19 calorias? Se eu te contar que essa é exatamente a quantidade de calorias que a gente encontra no açúcar tradicional, você acredita? Pois é, a gente precisa continuar cuidando da questão calórica, principalmente quando o assunto é emagrecimento. Então não adianta você fazer essa troca na sua casa, né? Pagar mais caro pelo açúcar do coco e continuar consumindo exatamente as mesmas quantidades que você consome hoje do açúcar tradicional. Vai dar meio que na mesma. E a gente falou também sobre a presença de alguns minerais. Claro que a quantidade que a gente encontra de minerais dentro do açúcar do coco é muito pequena. Não é uma quantidade que vai justificar que você consuma esse tipo de açúcar. Ah, vou comprar o açúcar do coco só porque ele tem minerais. Isso não justifica realmente. A gente precisa colocar o açúcar do coco em quantidades moderadas e também dentro de um contexto equilibrado, né? Um contexto saudável, de uma alimentação, atividade física presente, o sono regular, para que o processo do emagrecimento também aconteça. Mas se você tem essa consciência, né, que precisa realmente reduzir a quantidade de açúcar na sua rotina e vai utilizar de forma moderada, às vezes para preparar uma receita, o açúcar de coco ele é realmente uma boa opção. Você pode utilizar em diversos tipos de preparações, né? Bolos, tortas, panquecas,
para adoçar suco, adoçar café, adoçar chá, enfim, a criatividade aqui vai mandar aí nesse caso. Ele vai sim ter um sabor um pouquinho residual, talvez de acordo com o seu paladar, se você é um pouquinho mais sensível ou não, você sinta um sabor de coco queimado lá no fundinho. Então, é algo que você precisa avaliar na hora de escolher o seu açúcar. Algo importante de ser dito aqui também é que ele não é um açúcar indicado para pessoas que tenham a diabetes para consumir. Lembra que ele vai sim ter um índice glicêmico ali moderado, ele vai impactar na glicemia. Então, para pessoas que tenham a diabetes, a gente precisa ter um cuidado a mais e talvez consumir o açúcar, mesmo que o açúcar de coco não seja a melhor opção. E vale lembrar que a gente já tem hoje disponível no mercado diversos tipos de adoçantes que são baixíssimos em calorias, que não tem carboidrato na sua composição. Então, se você decidiu tirar o açúcar da sua vida, né, não quer consumir também o açúcar de coco, a gente tem essas outras opções de adoçantes que hoje em dia a gente já sabe que são seguras, são saudáveis. Inclusive aqui no canal a gente tem diversos vídeos falando sobre cada um desses adoçantes. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição aqui embaixo para você assistir depois. E você já sabia de tudo isso sobre o açúcar de coco? Qual a receita que você acaba utilizando esse tipo de açúcar? Escreve pra mim aqui nos comentários, vou adorar saber um pouco mais sobre você. Não deixe também de curtir esse vídeo, assim eu sei que eu te ajudei de alguma forma. E já compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora usar o açúcar de coco para fazer as suas preparações. Eu espero você então no próximo vídeo. Tchau, tchau!